O Carlos Renault, ele construiu uma história toda em cima de uma década. Carlos Renault, que na verdade é o nome de um fundador da indústria Carlos Renault de Brusque. Que em 1950 foi campeão estadual invicto, mas um time fantástico, com Mosima, Afonsinho e Ivo, Tesoura, Bolonini e Snell, lateral esquerdo, ainda vivo, graças a Deus. Na minha época eu joguei aqui, era um dos melhores times de Santa Catarina. Quase todos iguais, mas o cara não foi campeão aquele que eu joguei aqui, em 53. Era um time que jogava por música. Esse foi, eu tinha aí meus 9 anos de idade, do tempo de pular a cerca do estádio Adolfo Conde, pular o muro para ver o jogo. Esse vale do Itajaí aqui era todo sólido. Não tinha esse negócio de golear, ninguém goleava ninguém. O clássico verdadeiro do futebol aqui da região era Palmeiras e Olímpico. Tanto o estádio da Baixada, que é o do Olímpico, como o Alameda Duque de Caxias, que é o Palmeiras, tornava-se pequeno, para caber aquele mundo de gente que ia para lá, para cada um torcer para o seu lado. Paula Ramos, ele foi fundado em 1937, além de ter sido campeão de 1959, ele foi um reforço muito grande para a seleção catarinense. Dos 3 estados havia uma eliminação. Nós enfrentávamos o Paraná, o eliminado caía fora e ia enfrentar o Rio Grande do Sul. O futebol catarinense, a característica principal dele é que é um futebol muito lutador, mas nunca conseguiu ser campeão brasileiro. Que a seleção catarinense, normalmente, começava jogando com o Paraná, normalmente perdia. Esse campeonato de 59 não foi diferente. Fomos à frente pela primeira vez na história. E quando perdíamos do Paraná, não era de 3-1, 4-2, não, era 16-0. O Paula Ramos, na realidade, foi a pedra no sapato de Avaí Figueirense. Porque os 2 times grandes da cidade sempre foram Avaí e Figueirense. O Paula Ramos, eu vou dizer assim, era o América do Rio, sabe? Era a Portuguesa de São Paulo, que não era, jogava, por exemplo, Paula Ramos e Avaí, quem era Figueirense torcia pro Paula Ramos. Jogava Figueirense e Paula Ramos, quem era Avaí torcia pro Paula Ramos. Então, ficou um time simpático na época, né? Lembro perfeitamente desse time com Gainete no gol. Marreco, tinha o Oscar, tinha o Sombra, Elinho Ramos, Isaac, Valério, esses jogadores famosos aí, né? O Valério era um esguio alto, jogava bonito, elegante, de cabeça erguida. A gente costumava dizer que quando a bola cruzava, ele botava no peito, ela colava no peito. Futebol, o cara dava balãozinho, dava no meio das canetas, sabe? Tocava no meio das pernas. Marcou uma parcela da história do futebol de Florianópolis e de Santa Catarina, né? Pela forma de jogar, pela manifestação da imprensa. Esse time era todo de Florianópolis, Palhoça e São José. E chegou a ganhar o título em 1959, quando a força do futebol de Santa Catarina nessa época estava no sul do estado. Tinha sido 57, 58 campeão o Hercílio Luz de Tubarão e começava a aflorar aí o grande Metropol. O Metropol nasceu da simplicidade dos mineiros de Criciúma e se tornou uma grande potência do futebol catarinense que alcançou projeção nacional. Uma equipe muito forte, foi uma das primeiras equipes mais organizadas do sul do país. Podia ser equiparada na época com o Grêmio e com o Internacional. Foi a primeira equipe que viajou para a Europa, de Santa Catarina, eu acho que a única. Era uma potência o Metropol, era de 2 famílias muito ricas, que era a família Guglielmi e Freitas. Time de Criciúma, lá da Metropolitana, né? Por isso é que tem o nome de Metropol, que os Freitas pegaram, Dite Freitas, e pegaram o Metropol, botaram dinheiro e traziam o que eles queriam. De que a própria empresa que dirigiu o Metropol
emprestou ao nosso futebol, dando a ele, a esse Metropol, uma caracterização de futebol profissional. Jogando Copa Brasil, derrotando o Grêmio, passando pelo tão decantado futebol gaúcho na época, mas o Grêmio de Ayrton, Áureo, Ortunho, Cléo, Sérgio Lopes. Metropol do Dite, de Nilson, Madureira, Joel, Nenê, Pepe, Almerindo, Tenente, que foi para São Paulo. Metropol foi um time de chegada, time que não sabia perder. Nós só ganhávamos. Eu tenho poucas lembranças de qual foi o time que eu perdi. Nunca fomos vaiados. Era engraçado. Nós perdíamos o jogo, eles aplaudiam. Fazia tudo com a bola, atravessava o campo fazendo pianinho, como se diz na gíria do futebol. E aquilo chamava a atenção do torcedor, batia penalidade. Era a alegria de um jogo de futebol, além de ser um goleiro responsável quando entrava em campo. Começava o jogo, era outro goleiro. A torcida assim do Metropol andava de nariz empinado. Porque o Metropol ganhava em qualquer estado, eles iam esperar a gente. Porque o Metropol dava assim, exílio de caminhão. Então quando a gente chegava na cidade era o orgulho para a torcida e para os jogadores também. E época de jogo, claro que o bairro da Metropolitana, com muitas vilas, né, só fechavam a casa e o homem, mulher, criança, até animalzinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, eles levavam para o campo. Né? No contexto esportivo, no competitivo, no futebolístico, ele deu mais do que certo. O que não deu certo foi na questão econômica, na questão da estrutura dele. Foram perdendo a motivação, foram perdendo, e eu acho que nós temos que falar dessa época para resgatar a história do futebol de Santa Catarina. Acho que a gente vai falar com muito orgulho daqui a 30 anos do momento que nós estamos vivendo agora. E a garotada de hoje não tem que se sentir em débito com nenhum dos velhos contadores de história que estão passando por esse programa. No próximo programa, a rivalidade de Avaí e Figueirense. As histórias e os craques do maior clássico do futebol catarinense.